Yeah. 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 Pessoal, boa noite. Aqui é o Pedro. Sou ex-tenista, joguei a Liga Universitária de Tênis. Estou fazendo uma clínica de tênis aqui em Bauru e meu convidado é ninguém mais, ninguém menos do que Thomas Bellucci, ex-número 21 do mundo, segundo maior tenista da história do Brasil. E eu resolvi fazer essa entrevista aqui para a gente conhecer um pouquinho mais do nosso ídolo do tênis. E hoje a gente vai ter essa experiência aí de saber um pouquinho mais da carreira do Tomás, que também tem raízes bauruenses, né? Eu sou de Bauru. E eu gostaria de começar apresentando aqui nossos patrocinadores. O primeiro que não trouxe o brinde, mas que foi muito importante para a gente, é a XP Investimentos, aqui o pessoal da Audace. Eles que cuidam da minha carteira, cuidam da carteira do pessoal de Bauru e região. E eles foram um dos patrocinadores masters do evento. A nossa imobiliária Alfa e Ômega também ajudou bastante. E a nossa empresa de consultoria empresarial, que é a Zimes. Eles, inclusive, a Alfa e Ômega trouxe aqui um presentinho para você. Se você quiser abrir, vocês podem uma faca. E uns brindezinhos aqui da Zimes também, aqui pro Bellucci. Aí, acho que tem que puxar mais fortinho pra cima. Muita tecnologia aqui no nosso grupo. Que isso, hein? Top, né? Tem que começar a fazer mais churrasco agora, hein? Você gosta? Gosto, eu faço um churrasquinho de vez em quando. Aí, boa. Legal, obrigado, pô. Show de bola. Valeu. E, bom, vamos lá. Então, podemos começar aqui. O Bellucci, ele sempre foi um ídolo para mim, desde criança. Eu cresci jogando tênis, joguei juvenil, joguei os campeonatos paulistas. E eu gostaria de saber, né, uma curiosidade que a gente tem, como que você começou aí a sua carreira, com quantos anos você começou? Você teve alguém que te incentivou a jogar, a sua família? Conta um pouquinho, bem do comecinho lá, quando você era molequinho. É uma história longa, mas meus pais são do interior, né, aqui perto de Bauru. Meus pais são de Tietê e Serquilho. Mas eu nasci em Tietê, mas eu sempre morei em São Paulo. E daí o meu pai tinha uma chácara em Tietê, que a gente vinha todo final de semana. E meu pai jogava futebol, mas já tinha, sei lá, uns 45, 50 anos. E começou a machucar muito jogando futebol. E daí um dos colegas dele que jogava tênis falou, meu pai chamou o Debrando, falou, pô, Debrando, vamos mudar de esporte, vamos jogar tênis, porque você está machucando muito, já está ficando velho, vamos mudar de esporte. E esse amigo dele chama Flávio. Daí meu pai falou, tá bom, vamos começar a jogar tênis, né? E ele tinha um campo de futebol na chácara, né? E daí ele falou, cara, vamos pegar esse campo de grama que a gente tem aqui, né? Que é um campo de futebol. O Wimbledon, né? Vamos cortar a grama fininha, baixinha, e colocar uns barbantes que a gente delinea a quadra e a gente começa a brincar nisso aí, né? E daí, cara, meu pai comprou aquelas raquetes que nem se vende mais, aquelas de metal, preto e branca que tinha no supermercado antigamente, e começou a brincar com o amigo dele. E daí, cara, começou a tomar gosto, daí ele falou, cara, vamos transformar esse campo de futebol numa quadra de tênis, daí fez uma quadra de saibro, e foi assim que eu comecei a jogar, assim. E você tinha quantos anos isso aí? Cara, sei lá, uns 4, 5 anos de idade, assim, era muito pequenininho. E minha mãe fala, pô, eu queria sempre entrar na quadra para brincar com eles e ficava enchendo o saco, eu não deixava eles jogarem. E entrava na quadra de sunga, que eu vinha da piscina, entrava na quadra de sunga descalço, jogava como tava, assim mesmo. Então era uma coisa mais de brincadeira, assim, mas os incentivadores foram os meus pais que começaram a jogar, mas... E eles jogavam socialmente, seu pai não competia nem... Zero, e você começou, e depois, quando você foi crescendo, você foi começar a jogar os campeonatos paulistas, os campeonatos da região, ali com 7, 8, 9 anos, ou foi mais pra frente ainda? Não, foi mais pra frente, assim, com uns 7, 8 anos, assim, eu comecei a fazer aula de verdade, assim mesmo, lá em São Paulo, num clube que chama IP, que é ali perto do Parque Ibirapuera. Comecei a fazer essas aulas lá e, cara, comecei a gostar. E minha mãe sempre falava que os treinadores ficavam me vendo jogar desde pequenininho e falavam, pô, seu filho tem talento, ele joga bem, você tem que investir nele. E daí começou a criar isso aí com meus pais, né? De, pô, vamos investir nele porque ele pode ser um jogador. E meu pai, cara, ele sempre foi muito apaixonado por esporte, assim. Então ele gostava muito de futebol. Daí começou a gostar muito de tênis, ele é um apaixonado por esporte, então... Que da hora. E daí começou assim, comecei a jogar torneio paulista, brasileiro, sul-americano, e daí...
Daí Pode virou o crer. que virou. Puta, que legal, cara. E uma curiosidade que muita gente tem, muita gente me pergunta, né? Eu como treinador, falo assim, pô, meu filho tem 8, 9 anos e tá começando a ganhar muito torneio. Ou, ao contrário, meu filho tem 8, 9 anos e não consegue ganhar um jogo. O quão importante é você ganhar os campeonatos nessa idade para uma carreira de sucesso depois? Por exemplo, me conta como que foram os seus primeiros campeonatos paulista que você era pequenininho. Você era o cara que já ganhava tudo e foi pro brasileiro, ganhava tudo brasileiro, foi para COSAT? Ou você demorou para amadurecer, demorou para começar a ganhar mais campeonatos ali nessa região, nessa idade dos 9 aos 13 anos? Não, eu não acho que o resultado é o principal assim na cidade, assim. Hoje em dia eu tenho bastante contato com pais de atletas, né? E nos últimos anos eu fiquei muito ausente assim do circuito juvenil, né? Pelas minhas viagens, pelos torneios que eu jogava. Mas hoje em dia o que eu vejo assim, os pais às vezes eles criam uma ilusão nos filhos e o tênis é um esporte para poucos, né? Então, assim, quando você é pequeno, você não precisa ter grandes resultados, mas você precisa ser competitivo o suficiente para conseguir jogar com os melhores. Então, assim, às vezes eu vejo garotos de 13, 14, 15 anos que não têm a menor condição de, pelo menos, competir assim com os melhores da idade. E eu acho isso muito difícil eles conseguirem virar profissionais se eles não conseguem nem competir assim minimamente assim com os melhores da categoria. Então, comigo o que acontecia? Eu não era com 8, 9, 10 anos eu não era o melhor, mas se eu fosse competir, eu conseguia competir com qualquer um. Então, com os 12, a mesma coisa, eu era, sei lá, top 20, top 30 do Paulista, daí eu comecei a jogar um pouco melhor brasileiro, mas eu não era o melhor, mas eu era entre os melhores, então eu conseguia competir. Mas o meu foco sempre foi me aperfeiçoar como jogador e como atleta, não exatamente jogar para ganhar. Então, meu pai sempre falava para mim, ó, não quero que você dê balão para ganhar jogo. Eu não quero que você dê balão para ganhar jogo, eu quero que você... Se você precisar bater forte E perder, não tem problema, mas eu não quero que você dê balão só para ganhar. Então, eu sempre jogava da maneira solta, da maneira que eu precisava jogar, independente se eu ia ganhar ou perder. Então, assim, cara, com 12, 13 anos eu não ganhava de todo mundo, porque, cara, um moleque com 12 anos dava uns balões e eu mal conseguia alcançar a bola, porque eu era pequenininho, e perdia, mas com 14 eu já conseguia alcançar melhor essa bola. E com 15 eu ia lá e dava um smash e ganhava ponto. Então, assim, as coisas vão invertendo com o tempo. Então, é importante os pais terem um pouco de paciência, porque cada jogador tem o seu tempo, né? Tem jogadores que amadurecem mais tarde. E eu acho que, assim, o tênis é um esporte que você é a longo prazo. Assim, com 10 anos você não pode ganhar nada, mas com 12 você começa a ganhar um pouquinho, com 14 também. Então, eu acho assim, se com 14 o moleque não tem um nível razoável brasileiro, eu acho muito difícil ele conseguir competir a nível profissional. Então, eu acho que também a gente tem que ser realista. Assim, o esporte é um esporte difícil e que você tem que começar cedo e se desenvolver rápido. E para 14, 15, 16 anos você está jogando de pau a pau com os profissionais. Pode crer. Poxa, que legal. Bom saber o estilo de jogo que você tinha já desde pequeno. Eu era ao contrário, cara. Eu levantava muito a bola, eu me preocupava muito com o resultado. Sim. Eu jogava muito Campeonato Paulista já com 9, 10, 11 anos e eu acabava ganhando. Você ia para o Interfederações, competia em Brasília. Tinha resultados bons nessa época. Só que, cara, levantando muito a bola, correndo de um lado para o outro, 100% focado no resultado e focando muito sempre no próximo torneio. Isso foi um erro muito grande que eu tive, porque eu demorei muito para amadurecer. Eu fiz meu primeiro ponto na ATP com 17 anos, mas eu já sentia que estava tudo muito sofrido. Eu furava a quali de future, mas era sofrido. Eu fazia ponto na ATP, muito sofrido. Eu via a galera que estava ali no top 600, 700, era muito difícil de eu ganhar dessa galera. Então, não que ninguém esteja interessado, mas falando um pouco da minha carreira como juvenil e a tentativa do profissional, eu sinto que um dos maiores erros que eu tive foi sempre me preocupar no próximo Campeonato Paulista, depois me preocupar no próximo torneio brasileiro, COSAT, início de quali de future, e não me preocupar tanto se minha bola estava andando de verdade, se meu saque estava andando de verdade. Então, a gente foi... Bom, infelizmente eu fui aprendendo tarde, mas toda essa bagagem no final vale a pena. E eu gostaria de continuar fazendo essa linha do tempo com você. Então, você falou que não era um dos melhores, né, até os 12, 13 anos, e a partir dos 14 você evoluiu. Nessa idade dos 14, 15 anos, você já pensava em jogar future? Tinha bastante future no Brasil na época? Era uma coisa que você já pensava? Ou só depois que você fez seu primeiro ponto? Você fez seu primeiro ponto na ATP com 16, certo? Ou 17? Foi em 2004. Nasci... 18? Nasci em
16 anos, fiz com 16 anos. 16, cara, é cedo, cedo. E um pouquinho antes disso, você já pensava em jogar os futures para pontuar e seguir, desistir um pouco do juvenil e já seguir no profissional? Você realmente acreditava nisso? Ou você pensava assim, poxa, se eu começar fazendo uns pontos na ATP já tá legal, quem sabe eu possa ir para os Estados Unidos, ou quem sabe eu aumente meu nível de tênis? Ou você já sonhava do tipo, pô, tô com 15 anos, acredito que já posso entrar nos qualis de futures, se eu for bem, quem sabe ir para os challengers e ATP? Como que foi seu pensamento nessa transição dos 14 para os 15 anos? Cara, eu acho que é uma coisa natural, assim, que você vai amadurecendo as ideias. Mas, assim, eu vou falar bem sinceramente, assim, quando eu tinha 14, 15 anos, eu não imaginava me tornar um profissional ou ser quem eu fui, entendeu? Eu gostava o que eu gostava. Eu gostava muito de jogar e gostava muito de competir. Então, eu me dedicava muito nos treinos. Meu pai era um cara muito disciplinador. E ele falava para eu chegar cedo no treino, para eu me preparar, para eu levar suplemento, para eu alongar, para eu me alimentar bem, para eu dormir cedo, para não sair para balada. Então, meu pai era um cara muito disciplinador. E eu gostava de jogar tênis, e eu não gostava muito de estudar. Tipo, então eu falava, cara, eu não quero ficar estudando a vida inteira, sabe? Eu quero jogar tênis, que era um ambiente que eu me sentia mais confortável. Porque eu ia para os torneios e eu tinha uns amigos no torneio, que era um lugar que eu era mais valorizado, porque eu jogava bem. E na escola, cara, eu me sentia mais eu não era tão valorizado assim, não tinha muitos amigos na escola, então, cara, para mim eu não me interessava muito pelos estudos, assim. Não que eu ia mal na escola, eu sempre, sei lá, até o primeiro, segundo colegial, eu passei direto, sem nem recuperação, em escolas muito difíceis em São Paulo. E sem ir muito, né? Porque se você jogava os campeonatos brasileiros e tal, você não ia, né, na escola. Eu quase repeti uma vez, porque minha diretora falou, cara, ele vai repetir por falta. Minha mãe foi no colégio e falou, não, dá um trabalho para ele não repetir, porque, cara, ele não pode repetir, não sei o quê. E minha mãe, cara, fazia muito esforço, assim, para eu conseguir me manter no tênis, né? Mas, cara, era muito difícil, assim. Com 13 anos eu já morava sozinho. Com 13 anos eu saí de São Paulo. Meus pais me mandaram para Florianópolis para treinar, na época, no Costão do Santinho, que tinha uma equipe lá. Legal. Daí eu treinei um tempo lá. E, cara, hoje em dia eu fico imaginando, assim, às vezes eu encontro garotos de 13 anos, cara, e os garotos são muito imaturos, assim, cara. Eu fico imaginando na pele deles, assim, como que são os pais, assim, deixar o filho sair de casa com 13 anos. Eu acho muito cedo. Mas meus pais eram muito corajosos, assim. Hoje em dia eu converso com minha mãe fala, cara, eu não sei onde eu estava com a minha cabeça de deixar você sair de casa com 13 anos. Mas o meu amadurecimento foi muito bom, assim. Eu amadureci muito cedo. Assim, eu ia abrir conta no banco com 13 anos, assim. Cara, eu era muito maduro, assim, para uma criança de 13, 14 anos. E para mim foi muito bom, porque, assim, com 15 anos, assim, eu era já um jogador que sabia lidar com as dificuldades, com as decisões dentro de quadra. E, cara, tudo aconteceu, assim, muito rápido, assim, né? A partir de 13 anos eu já não morava com meus pais, morava fora, me dedicava praticamente 100% pro tênis. Com quem que você treinava no Costão do Santinho? E quem que era seus parceiros de treino? Você lembra? Ou... Cara, era o Diego Cubas que treinava lá, que na época era um jogador muito, assim, muito melhor que eu. Foi número 1 do Brasil, quase todas as categorias. Ele, Bruno Rosa, Kirsch, né, na época, ficavam... Putz, esses caras jogavam muito bem, assim. Jogavam muito, cara. Tinham muito talento, assim, até mais do que eu, assim. Eu era bem mais fraco que eles. Mas eu treinava mais que eles, então eu acabei a longo prazo evoluindo mais e eles acabaram ficando para trás, assim. Que é o que você falou, assim, né? Eu acho que quando um atleta tá treinando focado em resultado, ele não se desenvolve como jogador, ele se desenvolve para ganhar. Então, o único objetivo dele é ganhar. E assim, quando você é juvenil, você não pode pensar nisso, né? Mas às vezes o técnico ou o professor, ele precisa desse combustível para apresentar resultado para o treinador, para dizer que o trabalho dele está sendo bem feito. Então, é um dilema assim que eu vejo assim no tênis, né, desde dos molequinhos. E cara, mas para mim eu sempre foquei muito em me desenvolver como atleta e eu tive sorte de ter bons treinadores no percurso que me ajudaram aí na minha evolução. Top, top. E saindo depois lá... Quando que você foi para Guarulhos? Você chegou aí para Guarulhos ainda no juvenil ou você foi para Guarulhos depois que você já estava jogando Future Challenger? Porque você saiu de Santa Catarina e voltou para São Paulo, certo? Voltei para São Paulo, depois eu morei em Joinville um tempo. Depois fui para Guarulhos, mas Guarulhos eu tinha uns 15 anos já. Fui para Guarulhos, que na época tinha uma equipe forte lá, tinha
Thiago Alves, que treinava lá, Grande. Julinho Silva. O Edésio Semensato treinou com você, você lembra? O Edésio, eu lembro. O Edésio é parceiro nosso aqui, Ah, é? vixe, jogou bem também. E teve o início do profissional, né? Jogou Future ali, um pouquinho de Challenge. Mas ele é daqui da região de Bauru. O Edésio era muito bom. Ele, inclusive, falou de você, falou que você treinava bastante lá em Guarulhos. Aí os primeiros pontos que você fez, então, foi em Guarulhos. Você tem boas lembranças dessa época? Foi lá, assim, eu tinha bons treinadores lá e o que era muito legal naquela época, assim, diferente do que tem hoje, que eu acho que o tênis eu acho que tem perdido muito, são centros de treinamento, assim, com um ambiente competitivo, né? E naquela época a gente tinha bastante, assim, eu não sei se foi por conta da época do Guga, que o Guga estava jogando ainda, mas era um ambiente muito competitivo, tinha muitos profissionais jogando no mesmo lugar, e o Edésio era um desses aí. O Edésio jogava super bem, o Edésio era do meu nível, assim, jogava de pau a pau comigo. É, muito bom, ele é muito Mas bom. ele não gostava muito de treinar. Daí Não, cara. Ó, Edésio, estão falando de você aqui. Ontem falaram isso de você também. Falaram que o aquecimento lá no GTC começava na academia. Se você atrasasse uns minutos, o pessoal brigava, deixava você sem treinar. E ele várias vezes chegava atrasado. Ô, Edésio, muita gente quer seu talento, viu, velho? Tem que voltar atrás no tempo e dar seu talento pra alguém. Não, apesar que o Edésio, mesmo com o talento que ele tinha, chegou muito longe e admiro muito. Todas as vezes que eu joguei com você, eu sofri muito também. Então, o Edésio é parceiro. Puta, ele é top. Quietinho na dele, sempre de boa. Antes do jogo, todo mundo aquecendo, correndo, e ele lá na quadra, assim, sentado, né, parado. Dormindo, né? Dormindo, aí entrava na quadra jogando muito. Tem gente que não dá pra entender. Mas, bom, pelo lado bom, o Edésio é fera. E aí, continuando na sua parte de treinamento. Primeiro uma pergunta. Por que você acha que caiu tanto o centro de treinamento hoje em dia no Brasil? Antigamente tinha muito centro de treinamento dentro do estado de São Paulo e pelo Brasil. Hoje em dia é muito difícil a gente achar um lugar que investe para molecada ou que até pensa no lucro, né? Muita gente acha que não vale a pena, foca 100% no tênis social. Inclusive na região daqui de Bauru é muito difícil ver algum lugar que tenha para um moleque de 12 a 18 anos treinar, seja para o juvenil, seja para o profissional. E dizem que é porque a era do Guga, do Belucci, do Meligeni passou. Você tem alguma opinião sobre isso? Você sabe me dizer aí o porquê que isso tem acontecido? De forma tão difícil, radical assim, difícil, né? É uma pergunta difícil, assim. Eu acho que são vários fatores assim, que influenciam. Eu acho que hoje em dia tem menos pessoas jogando tênis do que antigamente. Certo. Eu acho que na época do Guga tinha mais praticantes. E, assim, eu moro em São Paulo, assim. O que eu vejo, assim... eu vejo que o boom imobiliário em São Paulo foi muito ruim para o tênis. Muitas academias fecharam e hoje em dia a maior parte de quem joga tênis joga dentro de clube. E geralmente quem joga dentro de clube, o clube é muito mais social do que competitivo. Tem outras distrações também tem outras distrações. Eu acho que é uma geração diferente da nossa. Hoje em dia, assim, tem muito mais acesso a muitas coisas. Antigamente tinha muito menos acesso. E então, o tênis era uma forma de entretenimento e hoje em dia, você tem muitas opções. Pode e, ser cara, eu acho que, assim, o tênis, muitas academias fecharam e eu acho que muito por conta dessa questão financeira. Eu acho que é muito difícil você se manter em São Paulo com uma academia de tênis e é muito mais lucrativo você montar alguma coisa social do que competitiva. Competitivo, você precisa... 2 por quadra, 2 ou 3 por quadra, você precisa de uma demanda de atenção muito grande para cada atleta. Então, acho que pela questão financeira diminuiu bastante, pela questão social também, que eu te falei, dessa geração que às vezes está mais preocupada com outras coisas do que pelo esporte. Eu acho que é uma geração muito diferente. Assim, hoje em dia eu convivo com o pessoal que joga tênis e assim, eu tenho dificuldade de me comunicar assim, com eles. Você tem que, às vezes, entrar na cabeça deles para entender o que eles esperam do tênis, assim. Às vezes, assim, eu vejo que o tênis é mais uma coisa na vida dele. E na nossa época, o tênis era, cara, a minha vida. O tênis era a minha vida, assim. Eu não via eu fazendo outra coisa que não seja jogar tênis, assim. Então, assim, eu acho que é um conjunto de coisas, assim. É muito difícil... Assim, a gente não vai... Eu não vou conseguir mudar essa realidade, assim, né? Mas se cada um conseguir mudar a realidade... de onde vive, ou assim, da cidade de onde vive, eu acho que a gente pode construir de novo essa mentalidade mais competitiva, mas o que eu vejo hoje assim, é uma mentalidade muito mais voltada para o tênis social do que para a competição. É verdade, é verdade. Você falou da parte imobiliária lá em São Paulo. Eu pensei a mesma coisa. Às vezes você tem um lugar onde tenha várias quadras de tênis em São Paulo, um espaço grande, com uma boa localização.
se você monta um prédio fazendo várias salas comerciais, é impossível você ter menos lucro do que numa quadra de tênis, que é um espaço gigante, 2, 3 terrenos, para você colocar 4 pessoas na quadra por vez, mesmo cobrando uma fortuna, é uma coisa que exige mão de obra, exige manutenção. Então, realmente, essa parte imobiliária é uma coisa que eu nunca tinha pensado de vez, mas é bem complicado mesmo alguém parar para investir. Vou investir num centro de treinamento 5 milhões de reais, vou ter isso. Mas você vê a quantidade de pessoas que passam, a quantidade do ticket médio, etc., seria muito mais interessante para as pessoas, principalmente nas capitais, montar outras coisas. E realmente as coisas e ficaram... até para os treinadores, assim, né? O treinador vai ter uma... O que é mais lucrativo para o treinador? Treinar social ou treinar competitivo? Exato. Então é muito mais lucrativo social. Então é difícil você manter bons treinadores no competitivo. Exato. E acaba gerando assim, baixo estímulo das crianças, né? Porque se a criança quer jogar competitivo, mas não tem bons treinadores, ela acaba ficando desestimulada, né? E acaba largando tênis, acaba fazendo outras coisas. Então são coisas, cara, são muitas coisas que envolvem, né? O tênis é muito difícil, é muito complexo. Precisa de dinheiro, assim, precisa de boas pessoas, precisa de gente querendo jogar. Então, cara, é difícil, assim. O tênis é um esporte muito, muito complexo. Com certeza, com certeza. E até para dar uma dica para os tenistas que estão começando, ou a galera que está tentando aí jogar os futures, ou até são bons tenistas juvenil, como que era a sua rotina de treino? Se você lembra um pouco de quando você era juvenil, você seguia sempre o padrão da academia? Tinha um jeito que você gostava de treinar específico? Você tinha um treinador que ficava só com você ou só com a equipe de competição? Me fala um pouco desde o aquecimento até da parte física, principalmente academia, preparo físico, quantas horas por dia? Se você puder falar um pouquinho sobre isso, acho que tem muita gente curiosa para saber, né? Lembrando que muitas vezes a gente pesquisa coisa hoje em dia na internet ou escuta coisas de pessoas que não tiveram uma carreira nem juvenil, e muitas vezes a gente tem a possibilidade de escutar uma pessoa que chegou. Então é uma dica muito valiosa se você puder falar um pouquinho da sua rotina, vamos dizer um treino de 2 períodos quando você já se dedicava full time para o tênis. Como que era a maneira que você gostava de treinar e como que era na prática? Cara, hoje em dia a gente tem muito mais informação e hoje em dia o treinamento é muito melhor do que era na minha época. Eu lembro que o meu preparo físico era subir ladeira empurrando carrinho de supermercado. Então, assim, era muito arcaico assim, o treinamento, era muito diferente do que é hoje. Funcionou, velho. Sim, aí, dica para quem não está conseguindo a transição do juvenil pro future, pega um carrinho de supermercado e sobe, e vai. Aí. Não, assim, deu certo, eu fui jogador de tênis. Mas com 16 anos eu operei 2 vezes o joelho, assim. Então, assim, deu certo, mas assim, mais ou menos. Muito. Então, assim, eu tinha muito mais menos apoio hoje do que os caras têm hoje em dia. Hoje em dia, você tem muito mais informação, os treinadores são muito mais capacitados do que era na minha época. Mas, cara, o que me pergunta muito hoje em dia, cara, você treinava 2 períodos, você treinava 1, quanto tempo você dedicava pro colégio? Quando você parou de estudar? E, cara, é uma pergunta muito pessoal, assim. O que eu acredito, assim, né? Se o garoto tem condição de jogar profissional, ele tem que... Com 15 anos, ele tem que estar treinando 2 períodos, na minha opinião, assim, como eu vejo o tênis hoje em dia. Porque é muito difícil você, sei lá, querer até 17 anos ficar estudando. E o que eu vejo hoje em dia, os garotos começam a escola às 7 da manhã e saem do colégio às 3h30 da tarde. E daí chegam no treino às 4 da tarde totalmente cansados, treinam 2 horas, fazem físico, chegam em casa às 8 da noite para dormir e acordar no outro dia às 6 da manhã. Cara, eles não conseguem render dentro da quadra. Eu não acho que isso é viável para virar um tenista profissional. Então, assim, como eu vejo, assim, eu acho que com 14, 15 anos o garoto tem que estar já mais ou menos sabendo o que ele vai querer, assim, da vida dele, se ele vai querer voltar para os estudos, ou ele vai querer se dedicar um pouco mais para o tênis. Então, para mim, na minha opinião, assim, com 15 anos ele tem que estar treinando 2 períodos, pelo menos aí 3 ou 4 horas de quadra, preparação física e deixar os estudos um pouco de lado, assim. Não de lado, assim, você não vai parar de estudar, mas com 15 anos eu estudava à distância. Então, eu treinava 2 períodos, chegava em casa às 5, 6 da tarde, estudava 2, 3 horinhas e, cara, descansava para o outro dia estar treinando. Assim, eu não tenho fórmula mágica. Assim, o que eu vejo, às vezes, os pais querem que o filho vá muito bem no colégio, querem que ele fique até 3h30 da tarde, querem que vire profissional. E eu sou bem franco assim, com eles. Assim, eu falo, cara, seu filho não vai ser profissional.
Isso não é possível. E, infelizmente, assim, o tênis é um esporte difícil, assim, é uma profissão que você tem que tomar decisões muito cedo. E às vezes você não tem nem certeza que você quer jogar tênis. Às vezes com 15 anos, cara, o moleque tem tanta coisa na cabeça que ele não tem certeza se ele quer abrir mão dos estudos para jogar tênis. E, infelizmente o tênis é assim, é um esporte um pouco ingrato que você tem que começar muito cedo. Então, assim, com 15 anos eu já estudava 2 períodos. Foi nessa época que eu quase repeti, porque... Treinava 2 períodos? Treinava 2 períodos. Minha mãe falava assim, eu começava o colégio às 7 da manhã, e eu saía às 9 da manhã para treinar às 9h30. Pode crer. Então não é que eu deixava de estudar, eu só via as 2 primeiras aulas. Com sono. Com sono. E daí, pô, às vezes eu ia fazer prova... Ia com a raqueteira já. Não, eu ia fazer prova, eu falava, mãe, essa aula só tem no último turno, eu nunca vi essa aula, como que eu vou fazer a prova? E daí eu quase repeti, daí minha mãe começou a conversar com a diretora e acabei passando. Mas assim, é uma decisão muito difícil, mas eu acho que com 15 anos o garoto tem que estar treinando 2 períodos, e tem que estar fazendo físico, e tem que estar com a cabeça mais voltada para o tênis. E você acha que toda essa bagagem que você teve, desde morar fora até ter que se virar sozinho nas viagens, jogar muitas vezes quando você estava doente, passar por cirurgia e mesmo assim continuar treinando, porque poxa, você já tinha parado de estudar, você estava operando o joelho, estava com poucos pontos na ATP, não tinha sido o número 1 da América do Sul. O que passava pela sua cabeça naquele momento, sabendo, e seus pais também, não sei se tinham pelo menos um pouco de pressão, mais pelo lado da mãe normalmente, falando assim, poxa, estava indo tudo tão bem, agora vai precisar fazer uma cirurgia no joelho, vai voltar a estudar, não vai? Será que muda os planos? Você lembra desse período da sua vida? Quanto tempo você teve que deixar de jogar os futures ou o juvenil para cuidar do seu joelho? Então, no primeiro ano de 18, eu acabei o ranking juvenil mundial em 15 no mundo. E era super bom. Eu estava jogando bem o juvenil. Só que daí no final do ano eu tive que operar o joelho e fiquei 6 meses sem competir. E daí, assim, no meu último ano de juvenil, né, que eu poderia jogar os Grand Slams e conseguir patrocinadores. É o que os moleques têm hoje em dia, assim. Você pega os moleques bons de hoje em dia, com 18, tem patrocinador, já ganha uma grana, já consegue entrar num profissional mais... Um pouquinho mais estruturado. Eu não tive isso, assim. Eu fiquei 6 meses sem jogar. Daí eu joguei meus últimos 6 meses. Tinha muita dor no joelho. Daí no final do ano eu tive que operar de novo. Fiquei mais uns 3, 4 meses sem jogar. Então, assim, cara, foram 2 anos que eu praticamente perdi no tênis. E nesse tempo você conseguiu entrar pelo menos no top 900, top 800 ali? Não. Tipo, fiz 2 ou 3 pontos só. Porque eu não estava conseguindo competir. Eu tinha dor no joelho, era moleque, eu estava numa transição que era difícil do juvenil pro profissional. Então, cara, foi... Pô, eu já pensei várias vezes em parar de jogar. Eu falei, cara, não sei se eu tô a fim de fazer 6 meses de fisioterapia para depois tentar voltar a jogar. Os meus amigos tudo indo pra balada, pegando um monte de mulher. E eu, assim, pô, na fisioterapia o dia inteiro, cara, dormindo cedo. Meu pai enchendo meu saco, cara. Era muito difícil, assim, pra mim. E daí, cara, é o dilema que a gente vive, assim. São escolhas, assim. Eu falei, cara, eu vou me dedicar, vou perder minha infância, minha adolescência. E, cara, deu certo, assim, pela minha dedicação deu certo, mas também podia dar errado, assim. Tem um monte de gente que... Pra todo mundo dá errado. Pra 99% dá errado. Pra todo mundo dá errado. Você que tá com dor no joelho e parou de estudar, não vai ser tão fácil. Provavelmente não vai dar muito certo, mas pelo menos tem a dedicação que o Belucci tem, que aí você tem um pouquinho de chance de conseguir. É assim, se o cara não fizer nada certo, ele não tem a menor chance. Se ele fizer tudo certo, ele tem uma pequena chance. E assim, eu me agarrei nessa pequena chance que eu tinha e, cara, consegui, assim... pelo meu esforço, mas assim, com um pouquinho de sorte consegui jogar bem. E é assim, cara, assim, o esporte é difícil mesmo. Eu estudei à noite no meu 2º e 3º colegial também, tive algumas lesões, mas não cheguei tão longe. Minha mãe também, ela queria me matar quando o meu pai decidiu ir para estudar à noite, para poder treinar 2 períodos. Mas eu acho que foi uma escolha muito boa, porque independente de chegar num top 100 ou não, a gente consegue evoluir a ponto de conseguir fazer outras coisas no tênis e passar o conhecimento depois. Então, às vezes a gente conversa aqui sobre com um tenista que foi 21 do mundo, mas existem outras opções também nessa área que a gente está falando aí de 16, 17, 18 anos. Tem a Liga Universitária Americana para você que tem poucos pontos ou para você que vê que o profissional não é para você, ou que você que quer continuar os estudos e não quer parar com o tênis também. São caminhos também possíveis, então não é o fim do mundo se você vê que você não está conseguindo subir no ranking ou nem entrar no ranking, sabendo que tem algumas opções aí, mesmo se você estudou pouco. Mas agora, uma das eu tenho 2 perguntas que
que eu tenho muita curiosidade. Como que foi a sua transição para você entrar no top 600, no top 500, que é uma barreira que a grande maioria dos brasileiros que tem ponto na ATP ficam ali na faixa dos 1.300 até os 700 do mundo ali. Quem consegue baixar disso aí, ali 600, 700, já começa a sonhar um pouco mais alto. Como que foi essa transição dos seus primeiros pontos na ATP para esses 500, 600 do mundo? Quanto tempo durou? E você ficava só jogando Future? Você já almejava jogar Challenger? Teve títulos de Future precoce? Como é que foi? Não, eu fiquei uns 2 anos jogando Future. 3 anos, na verdade, jogando Future. Sofrendo no Future? Sofrendo. Eu lembro que eu ficava 3 meses seguidos na Itália. Então, meu pai fazia um calendário para mim assim e falava, ó, a gente vai comprar uma passagem para a Europa, só que você tem que ficar 3 meses lá para compensar o dinheiro que a gente vai gastar na passagem. Então eu ia para a Europa, ficava 3 meses na Itália com o meu treinador. Detalhe, os Futures na Europa, para quem não sabe, em teoria são mais competitivos, mais difíceis aqui do que no Brasil, tirando que quando a gente está em outro lugar também, comida diferente, lugar diferente, e uma pressão muito forte, porque às vezes você tem dinheiro, depende um pouquinho do prize money que você vai ganhar ali, que no Future já é baixa, mas você depende ali para poder pagar um hotel, tal. Não é que a gente está falando ali 800, 900 do mundo jogando Future, nessa idade você está no prejuízo. A pessoa não ganha dinheiro jogando Future e muitas vezes quando você faz uma gira para fora, você tem uma pressão muito grande por causa do prize money. Então, muito corajoso, não só da sua parte, como do seu pai também, que pelo jeito foi muito importante para você. Sim. E aí, nesses torneios da Itália, como que foram no começo? Então, eu tive sorte de ter meu pai assim, me apoiando e bancando as minhas coisas, porque tênis é um esporte caro e ele precisava pagar minhas passagens, precisava pagar meu treinador, não tinha nenhum patrocínio. Tipo, eu era mais um, entendeu? Meu pai ali pagando todo mês, mensalidade, meu treinador, minhas viagens, meus custos. E, cara, eu também, nas viagens, passando perrengue, sempre pegava o hotel mais barato para economizar. Comia pizza marguerita com Coca-Cola todo dia, porque era mais barato. Então, assim, é perrengue de comer de carreira, assim, que todo mundo tem que passar. E faz eu parte. acho que isso você acaba valorizando, assim, a jornada, assim, né? Porque quando as coisas vêm muito fácil, assim, você não dá tanto valor, né? E, cara, depois que eu comecei a jogar um pouco melhor e vi que as coisas começaram a vir naturalmente, assim, para mim foi muito gratificante, assim, né? Tudo faz valer a pena. Então, assim, cara, eu fiquei uns 3 anos jogando Future, assim, ganhava muito poucos jogos. E, assim, nesses 3 anos, assim, eu consegui o meu melhor rank, sei lá, 500. Cheguei a 500, assim, com muito custo, assim, poucos resultados em Challenger, praticamente não tinha, acho que, nenhum título de Mas já Future. sonhando alto, 500 do mundo é um nível altíssimo. 500 do mundo é um nível altíssimo, mas é onde normalmente os tenistas vão. Inclusive, meu amigo tem uma pergunta para você, se quiser vir aqui perguntar, ou se quiser perguntar daí. O Caio tem uma pergunta dessa parte da transição também. Será que dá para ouvir a pergunta aqui? Cara, eu imagino que eu estava vendo de 2007 para 2000. Pergunta daqui, ó, cheguei. Convidado especial. Esse aqui é o Caim, meu amigo, treinou comigo na infância. Era bem calmo na quadra. Não era meu forte, o psicológico. Cara, de 2007 ali para 2008, eu vi que você teve um salto grande na carreira. Você saiu ali de top 500 para top 100, num período de 1 ano ali. E é claro que, tipo, em 1 ano você consegue ter melhoras físicas e técnicas. Mas eu imagino que o fator predominante é o mental ali. Tipo, pô, eu já tenho bola para estar entre os caras ali, mas ainda falta alguma coisa. Tipo, como que foi essa virada de chave na tua vida? Tipo, pô, tô aqui, tenho bola, tenho jogo, agora eu preciso ir além, que acho que é a parte mais difícil, né? Você quebrar essa barreira aí dos 500 até... Foi 2008, 2009 isso aí, não foi mais ou menos? Acho que foi 2007, metade de 2007. Eu dei uma pesquisada na ATP. Pesquisou, hein? 2007 para 2018. Então, eu queria entender como foi essa virada de chave mental na sua cabeça. Tipo, pô, posso estar entre os caras, tenho bola para estar entre os 150 do mundo ali. Eu acho que assim, não foi uma virada só mental, assim, eu já tava no bolo, assim, sabe? Eu já conseguia pegar caras 300 do mundo e jogar de igual para igual. Então, assim, comigo eu sentia que eu poderia jogar bem, assim. Eu não estava jogando bem, mas eu sentia que eu poderia jogar bem e jogava de igual para igual com os caras. Mas, assim, o tênis, assim, você treina e nunca sabe um dia que você vai ganhar. Às vezes você vai jogar e vai dar tudo errado, às vezes você vai jogar e o cara do outro lado vai jogar melhor que você e você vai perder. Então, assim, o tênis é um esporte um pouco difícil, assim, um pouco ingrato, cara, porque você treina e perde, treina e perde. Às vezes, do nada,
tem um dia que você tá inspirado e, cara, você fala, cara, mas eu ganhei um jogo fácil, assim, o que aconteceu? E, cara, as coisas começam a dar certo, assim, foi comigo, assim, eu era 500 do mundo, daí foi quando eu ganhei meu primeiro Future, que foi em Sorocaba, aqui perto, e daí eu ganhei em Sorocaba, fui, sei lá, pra 450. E daí iam ter 2 Challengers na América do Sul, e daí eu entrei, assim, não sei como eu consegui entrar, porque eram 2 Challengers mais fracos. No quali. Não, na chave. chave? Na chave, que eram 2 Challengers, assim, que eu não sei como eu entrei. Sabe aqueles Challengers que ninguém vai e daí fecha alto? E daí, cara, entrei, cara, assim, mas eu era muito zebra, assim. E eu lembro até hoje, eu fui jogar a primeira rodada, eu ia pegar um convidado, o Wildcard. Daí eu tava na academia, assim, e era um nome meio japonês, assim. Eu falei, cara, quem é esse cara? Eu nunca ouvi falar. Daí os caras falaram, porra, é um japonês, cara, ele tem 16 anos e treinou o Nick Bollettieri. E os caras falam que ele joga bem. Eu falei, cara, mas quem que é esse cara, né? Daí eu tava na academia, assim, vi ele treinando. Era um cara top 300, assim. Não, era um cara X de 16 anos. Ah, ganhou de cara. Não, eu não falei o nome dele ainda. Calma. Era um japonês, assim. Já sei quem é, mas vamos lá. Já sei Daí eu entrei na quadra, assim, eu falei, cara, o moleque joga bem, meu. E ganhei, assim, duro a primeira rodada. Mas eu falei, cara, o de cara, meu, me dei bem, assim, Challenger. Jogar a primeira rodada com o de cara é uma boa, puta negócio, assim, legal. Daí ganhei a primeira rodada dele, assim, jogo duro, assim. Daí eu falei, cara, esse moleque joga bem, né? E daí fui ver o histórico dele, era o Kei Nishikori. Que você, inclusive, ganhou dele Ganhei no no Rio Rio Open. Open, é. Cara, eu tava atrás da quadra ali, eu fui um dos poucos que apostei em você. Na hora que começou o jogo, eu falei, velho, ele tá sentindo a bola, vai dar bom. Vai dar bom. E daí ganhei do Nishikori esse jogo em 2007, ele era uma promessa. E daí, cara, eu não sei como eu fiz final desse Challenger, assim. Fiz final do Challenger, perdi pro... Não sei se vocês lembram de um cara colombiano que chamava Salamanca. Sim, que era um canhoto. Sim. É. E daí, cara, eu fiz final desse torneio, ganhei Special Example pra jogar o próximo Challenger. Fiz final de novo. E daí, cara, assim, em 2 semanas eu tava de 500, que antes de ganhar o Future, eu já tava, tipo, 250. E daí, cara, eu não sei, assim, cara, daí eu tava 250, daí eu entrei no quali de US Open. E, cara, do nada eu era mais um num Future e ele tava jogando Grand Slam, assim. Então, cara, em questão de 3 semanas. E, cara, você começa... Quantos anos você tinha? Eu tinha 2007, tinha 19. 19 anos, é. Nossa. Assim, eu era novo, mas assim, eu já tinha 3 anos de profissional. Então, assim, cara, as coisas aconteceram muito rápido, assim, demoraram para acontecer, porque, cara, eu fiquei 3 anos jogando Future, mas em questão de 3 torneios, assim, eu subi 300 posições. E daí, cara, eu tava no bolo. Daí depois eu tava no bolo, tava jogando com os caras e meu nível foi subindo. É importante você estar jogando torneio forte. Os meus treinadores sempre falavam assim, vamos jogar os torneios fortes. Não vamos só em busca dos pontos, vamos tentar ganhar nível. Vamos tentar ganhar nível, mesmo que a gente perca, a gente vai estar jogando com os caras bons, vai estar treinando com os caras bons. Então, assim, eu tive sorte de ter bons treinadores que entendiam do tênis e sabiam aonde eu podia chegar, né? Porque às vezes você pega um moleque que não joga bem e o moleque quer caçar ponto. Só que o nível do cara é o mesmo, só que ele tá jogando com caras ruins. E o cara vai subindo no ranking, mas jogando com cara ruim. Então, assim, eu tive sorte de ter bons treinadores que me fizeram, assim, conseguir evoluir como jogador. Legal, Quer cara. perguntar mais alguma coisa? Não, cara, eu tenho uma história engraçada com você. Fala mais perto. Eu tava no Brasil Open, na Costa do Sauípe, 2009. Vai mais perto. E eu sempre fui apaixonado por tênis, né? Aí a gente, lá na Costa do Sauípe, você ficava nos hotéis junto com os tenistas e tal. E eu fiquei justamente do lado do seu quarto, a gente era vizinho de quarto. Isso aí foi 2008, cara. História estranha. Na época do que era do Sauípe ou de São Paulo? É, de Sauípe. É? Acho que foi 2008, Aí, cara, eu lembro que você deixava os seus shorts, as roupas tudo secando na sacada. Aí um dia, acho que caiu um short seu lá embaixo. E aí eu peguei pra mim. E, cara... Você não devolveu? Não devolvi. velho. Cara, então, não achei pra trazer, velho. Cara, e eu era fãzaço seu. Só que eu já sou pequeno, né? Naquela época eu tinha... Cara, eu usava o short. Lembra? Eu treinava com o seu short no clube, velho. Ele vinha até aqui, ó. Eu treinava toda semana com ele. Sério? Você reclamava que sumia suas coisas, era a gente. É. Da top. Agora eu sempre reclamo. Falo, pô, eu mando as coisas pra lavar, sempre vem menos coisa, pô. Agora eu já sei, porque... Só meia. Meia, quando você coloca, ela realmente some. Se você coloca na máquina, volta ela some, né? Ela some de verdade. Mas valeu, tô Não, beleza. prazerzão conversar com você aí. Depois você vê com os shorts ali, hein? Vou te mandar, Cobrar, hein? Vou te mandar. Ai,
Cara, então é interessante daí a época que você conseguiu entrar no top 250 e jogar seu primeiro quali do Grand Slam. E a partir daí você só subiu ou você caiu um pouco depois, ficou sofrendo um pouco entre 250 e 500 do mundo? Como que foi a partir então, desse daí momento? tipo, eu entrei 250 e na época a CBT tava com um programa que eles levavam alguns treinadores para um grupo de jogadores, né? E na época era um dos treinadores era o Chico Costa, Francisco Costa. Sim. Daí eu falei, pô, Chico, eu entrei no US Open, vou jogar o US Open. Daí ele falou, cara, você tá louco, você não tá preparado para jogar US Open. Eu falei, cara, lógico que eu vou jogar, você tá louco? Eu vou jogar. Talvez eu nunca mais tenha a possibilidade de jogar um Grand Slam. Eu vou jogar e que se dane eu perder 6-0, 6-0. Eu vou jogar porque nunca mais pode ser que eu não jogue um Grand Slam. Cara, perdi a primeira rodada, mas, cara, pra mim era uma baita realização. Assim, mas poderia também ter ganho algumas rodadas também, pelo nível que você poderia, assim. Eu lembro que eu peguei um americano, o cara ganhou 2 sets meu, assim, mas, cara, eu tava super feliz de jogar. Pra mim, assim, eu tava na Disneyland, assim, sabe? Que é um sonho de qualquer atleta jogar um Grand Slam. E eu não sabia se eu ia ter outra chance daquela, né? E daí, cara, nessa época eu contratei o Léo Azevedo. E meu pai ali me bancando tudo, né? Pô, apoiando. Porque mesmo jogando Challenger, você não consegue pagar as contas, assim. Mas meu pai sempre foi um cara que ele sempre, assim, investiu muito, assim. Então ele falava, vou tentar, cara, te pagar o melhor treinador dentro das minhas condições, né? Meu pai não era milionário, mas, assim, ele abria a mão da comodidade dele, assim, do conforto dele para me bancar bons treinadores. Pagava preparador físico, pagava minhas viagens. Ele era um cara que investia muito, assim, na minha carreira. E daí eu comecei a treinar com o Léo nessa época. E eu lembro até hoje, assim, eu comecei a avançar no ranking, assim, muito rápido. E eu ficava muito feliz que eu conseguia pagar o salário do Léo, né? Com o seu prize money. Com o meu prize money eu conseguia já pelo menos pagar o salário do Léo, assim. Meu pai me ajudava, assim, nas viagens. E eu falava, caraca, eu tô conseguindo pagar minhas contas, assim. Eu ficava muito feliz, assim, sabe? E foi rápido, assim. Com o Léo eu consegui já entrar no final do ano, já no meio do ano, de, tipo, 200 eu já tava 60. Eu ganhei 3 challengers seguidos com ele. Caramba, cara. O Léo, assim, me ajudou bastante, assim, porque o Léo conhecia o circuito, tinha trabalhado na academia do Juan Carlos Ferreiro, e nessa pré-temporada desse ano ele me levou pro Ferreiro para fazer pré-temporada, eu treinava com o Ferreiro de vez em quando, e, cara, ele me ajudou bastante, assim, no meio do ano eu já tava 60 do mundo. Cara, 3 challengers seguidos, velho. 3 challengers seguidos. Nossa. Ganhei um no Brasil, um na Tunísia, que era 125 mil, que era um torneio que dava muito ponto. Top. É o maior possível, né? É o maior possível. Daí, em 2008, eu passei o quali de Roland Garros, ganhei esses 3 challengers, passei o quali de Roland Garros e joguei com o Nadal. Então, assim, em questão de um ano, eu estava 500 do mundo jogando Future, mal e mal ganhando jogo de Future. Depois de um ano, eu estava 60 do mundo jogando com o Nadal na quadra central de Roland Garros, assim. Então, e ganhando uma boa grana já também. Você pega o prize money ali da primeira rodada de um Grand Slam, já é muito bom. Naquela época era bem menos do que hoje em dia, né? Naquela época eu lembro que, assim, a primeira rodada era 15 mil dólares, eu acho. 15 mil dólares naquela época. E hoje em dia é 50, 60. É que valia o dinheiro naquela época também. Valia mais, né? Valia também, bastante. proporcional. Mas, assim, cara, pra mim era uma emoção muito grande, assim, cara. Eu fiquei meio apavorado, assim, de jogar com o Nadal. Mas foi legal. Eu falava, cara, eu vou tomar 6-0, 6-0, 6-0, não vou conseguir fazer um game, eu tô lascado. Não sei o que eu vou fazer, assim. Mas daí, cara, começou o primeiro... Não, mas você foi bem nesse jogo aí. Foi duro. Foram 2 sets duros, acho, né? Alguma coisa assim. Acho que foi tipo 7-5, terceiro... 6-3, 6-2, assim. Eu lembro, eu vi esse jogo. O que me ajudou muito foi assim, que começou o jogo, a gente tava aquecendo, jogamos 2 ou 3 games e começou a chover. E daí ficou pro outro dia. Então eu consegui meio que no hotel ficar com aquela imagem assim da quadra central do jogo, e para mim me ajudou muito, assim, que eu tive tempo de refletir assim no hotel o que ia ser o jogo de verdade, assim, porque não estava só na imaginação, eu já tinha vivido um pouco do que ia acontecer na quadra, então para mim ajudou bastante. Pode crer. E você acha que foi mais difícil essa transição até os 500 do mundo, dos 500 para os 250, que você falou, que começou a ir bem não só nos Futures, mas começou a ir muito bem nos Challengers? Ou essa virada de chave aí que você entrou no top 100, o que você acha que foi mais difícil para você, que você ficou mais surpreso? Porque vindo de 2 lesões, 3 anos competindo o Future, quem competiu o Future sabe que é muito complicado, tanto a parte financeira, tanto a parte de torneio. Você joga um torneio que é duríssimo, não tem ninguém assistindo,
você paga caro nas coisas. Então, qual transição para você acha que foi mais surpreendente, assim, se você já chegou a pensar nisso? Começo de carreira sempre é o mais difícil, assim, né? É muito, você gasta muito, você não tem certeza de nada. Eu não tinha a menor certeza se eu ia conseguir jogar tênis de verdade. Meu pai gastando uma baita grana, então eu falava, pô, meu pai tá gastando uma baita grana aqui comigo. Aquela responsa de, pô, será que eu vou conseguir jogar tênis? Será que eu vou conseguir retornar esse investimento pro meu pai, né? Então, cara, assim, eu tinha dúvidas que todo atleta tem, assim, sabe? Eu não era um fenômeno, não era igual ao Alcaraz, assim, com 16 anos, patrocínio da Nike. Tipo, eu era mais um, assim, comprava minhas roupas, não tinha patrocínio de nada. Então era muito difícil, assim. Então, pra mim, cara, quebrar essa barreira, assim, de começar a jogar Challenger, assim, começar a ir bem nos Challengers, pra mim foi o mais difícil, assim, né? Então, cara, me desvencilhar do Future, assim, porque, assim, o objetivo de qualquer atleta, assim, a gente que tá no circuito é parar de jogar Future, porque o Future é o pior torneio que você pode imaginar, assim. É muito ruim, assim, é muito ruim Future, você tá jogando em lugares muito ruins, não tem ninguém vendo seu jogo. Então é muito difícil, assim, você gasta muito dinheiro e é um ambiente muito E é um nível difícil. alto, é difícil, cara. É difícil, Você os caras jogam bem. Você pega um Future na Europa, é duríssimo. Sim, é muito duríssimo. difícil. É um cara que pode muito bem, às vezes, ir num Challenger bem. Sim. É igual, às vezes, fala assim, tal pessoa tá jogando Challenger. Você fala assim, cara, esse cara que tá jogando Challenger, ele pode também ir bem num ATP. Não é que você tá jogando um Future e é assim, é um nível baixo do profissional. Não, tem jogadores no Future que estão ali ou de passagem ou numa semana boa que fazem jogos duríssimos com outros tenistas aí, top 200, top 150. Sim, é difícil, não é fácil então, além de ser complicado, é um nível difícil. Sim. E você estava comentando o seu jogo com o Nadal. Ô Jeff, o que a gente tem aí para mostrar aqui para a galera dos jogos aí com o Big Three? O que você tem aí de bom? Coloca um dos jogos para gente comentar. Para quem não sabe, o Bellucci já jogou contra o Nadal, contra o Djokovic, contra o Murray, contra o Federer, contra o Ferrer. Inclusive, você ganhou do Ferrer boas vezes já. Né? Dei sorte esse jogo aí. Cara, eu lembro que eu fiz universidade americana, meus roommates eram todos espanhóis. Aí ia jogar Bellucci e Ferrer. Aí todo mundo, nossa, o Ferrer vai destruir, Ferrer 4 do mundo, tá ganhando tudo. Falei, velho, o jogo do Bellucci encaixa, cara, com o do Ferrer. Mas eu sempre perdia pro Ferrer. Nossa, eu ganhei um jogo só dele na carreira. O 6-3, 6-2? Alguma coisa assim? Cara, foi o jogo que... 10 pra ele já. Jura? Eu falando que o jogo encaixa, né? Aí a gente sentou, todo mundo, cara, você deu 6... Acho que foi 6-3, 6-2 mesmo, né? Ele socando a bola. Falei, cara, que absurdo. Todo mundo falou, realmente... Não... Mas nem eu esperava, assim. Eu entrava meio já perdido nesses jogos contra ele. Ele era um cara que eu não gostava de jogar de jeito nenhum, assim, eu odiava jogar com ele. Porque eu batia forte, ele devolvia. Batia forte, ele devolvia. Ele se manteve muito tempo ali no top 10, o Ferrer também, né? Foi outro fenômeno. Cara, top 3, assim, ele era. Assim, antes de chegar o Djoko, ele era sempre top 3. Depois chegou o Murray, ele deu uma saída também. Top 4, muito top 5, assim, cara, uns 10 anos. Né? Ele era um cara muito competitivo, assim, muito casca-grossa de jogar. Talvez um dos melhores jogadores do mundo que não tem Grand Slam, né? Podemos dizer assim? É que ele jogou numa época meio ingrata também, né? No Nadal já não dava. Jogou 30 vezes e perdeu as 30. O Djokovic também era complicado. O Murray também era complicado. Aí assim, cara, a gente jogou numa época assim, tá bom, tava jogando numa semana incrível. Ganhava do Nadal na semi. Daí você ia lá e jogava a final com o Djoko ou com o Federer. Cara, você precisava ganhar do Big Three pelo menos 2 vezes no mesmo torneio para conseguir ganhar um torneio relevante. E tinha o Federer também, que jogava todos os campeonatos, não se machucava. Nadal também se machucava um pouco, mas estava em quase todos os campeonatos. Djokovic também. Sim. Era um cara muito consistente, assim, eles não perdiam a primeira rodada. Não perdiam, era muito difícil. Os caras sempre estavam na semifinal, final. Na época que dominou o Sampras, Agassi, tinha mais buracos ali. Não no jogo assim em si, jogavam muito também, mas o Guga puxava às vezes alguns títulos para ele também. Tinha Kafelnikov, Albert Costa, a galera ganhava um pouco mais. Era mais equilibrado. Agora Federer, Nadal, Djokovic, vocês que pegaram essa época, realmente era complicado uma vez que vocês chegavam ali nas quartas. Era muito difícil, igual nesse torneio de Madrid aí que eu perdi pro Djoko. Na semi, né? Eu ganhei do Berdych nas oitavas, no Murray nas quartas. Perdi pro Djoko na semi e se eu ganhasse eu ia pegar o Nadal na final. Fácil a chave. Cara, essa chave é brincadeira, né? Tá fácil a chave. É tipo assim, sabe aquele videogame que você vai jogando com um chefão assim no final, assim, a gente fala, cara, esse chefão dá pra ganhar mais. Foda. Eu e o Caio, a gente se juntava pra assistir esses seus jogos ali, a gente acompanhava bastante. Bellucci tá jogando aqui contra o Djokovic. Em Roma, né, Bellucci? Em Roma. Um forehand que
quase não andava. (5-0, 40-15). Aí você falou, cara, vou dar 6-0 mesmo, né? É que a partir do 5-0 ali, também o Djoko deu uma entregadinha, né? Ah, entregadinha. Ele deve ter falado assim, ó, vou acabar rápido esse game pra entrar melhor no segundo. E normalmente quando a gente joga com alguém que é muito favorito contra a gente, mesmo estando... Isso, põe pausa, valeu. Mesmo quando a gente tá, sei lá, 3... Eu falo a gente como se eu tivesse já jogado com o Djokovic, né? Mas eu digo, você pega um cara muito bom, mesmo você estando 3-0, 4-0, você sabe, só você sabe dentro da quadra o quão duro tá o jogo e o quanto isso pode mudar muito rápido, né? Na verdade, as pessoas olham e falam assim, nossa, 4-0 pra tal pessoa, o que tá acontecendo? Ou tá muito fácil. Quando você tava ganhando do Djokovic aí com 2 quebras, não sei se você lembra disso ainda, mas o que passava pela sua cabeça pra você falar assim, caramba, eu realmente tenho chance, porque o Djokovic passou muitos meses sem perder nessa época, ele estava numa sequência incrível, já era número 1 do mundo fazia um tempo, estava muito confiante no próprio torneio. O que passou pela sua cabeça a hora que você estava 2 quebras à frente ali? Cara, eu tentava não olhar o placar, assim. Tentava não olhar o placar e não jogar sentado no placar, assim, que a gente usa, assim, sabe? Porque, cara, se você olhar o placar 4-0, 5-0... às vezes você acaba arriscando bola que não precisa arriscar, acaba tomando risco demais. Então, o que eu falava, o que eu pensava assim comigo, tá 0-0 o jogo, esse é o primeiro ponto do jogo, eu vou fazer o que eu tenho que fazer nesse ponto. Se tá 5-0, se tá 4-0, 3-0, pra mim eu tentava não imaginar, né? Lógico que no meu subconsciente eu sabia que eu tava com vantagem no jogo, né? Eu via que o cara tava desconfortável do outro lado. Mas é difícil, assim, é difícil você não pensar no placar, porque... quer ou não, você tá jogando em cima do resultado, né, cara? Você quer ganhar o jogo, mas isso que eu tentava evitar, assim. E na época você tava com o Larry? Não, essa do Djoko eu tava com o John Sweat. Ah, você tava com o Sweat, verdade. Em Madrid que você tava com o Mas eu tava com o Larry. Verdade, verdade. E dos 3 que você jogou aí, aproveitando que acabou de passar o Djokovic, também é uma pergunta que devem fazer muito pra você. Você jogou com o Nadal no Saibro, já jogou com o Federer, já jogou com o Djokovic. Qual você sentiu assim um pouco mais de dificuldade? Qual você sentiu que é um pouco mais rápido ali, um pouco mais difícil de ganhar? Qual dos 3 você sentiu? Assim, me fazem bastante essa pergunta. Eu acho que depende muito do estilo de jogo de cada um, assim, né? Me perguntar quem que é melhor, Nadal, Djoko, Federer. Assim, na minha percepção como tenista, como jogador, dos 3, o que eu tinha mais facilidade de jogar era o Federer. Então eu gostava de jogar mais com o Federer. Eu sentia que meu estilo de jogo era mais fácil enfrentá-lo, porque o Federer tinha uma esquerda que não era tão boa. Sim. Então eu sempre jogava tudo na esquerda dele. Assim, se eu tivesse dificuldade, eu falava, vou jogar no backhand dele e vou esperar ele encurtar a bola para atacar. Agora com o Djoko e com o Nadal, eles têm menos buracos no jogo, então eles têm menos pontos fracos. Praticamente não tem. O Djoko e o Nadal praticamente não tem pontos fracos, né? Então assim, para mim era mais fácil. E na minha percepção, assim, como jogador, era mais difícil de jogar com o Nadal. Para mim, era o jogador que eu tinha mais dificuldade dos 3, porque era um cara que... Ele era mais raçudo, você acha? É que o Djokovic não é raçudo pra cacete. Os né? 3 são muito raçudos, assim. É muito difícil de ser, quem é mais raçudo? Os 3, cara. Os caras têm 25 Grand Slams. Falar que o cara não bota raça não tem sentido falar isso. Então, os 3 botavam muita raça. Os 3, cara, são os monstros do tênis. Mas pro meu estilo de jogo, era mais difícil enfrentar o Nadal. Mas, na minha opinião, o melhor dos 3 é o Djokovic. E o pior dos 3, infelizmente, é o Federer. Infelizmente mesmo, né? E eu lembro quando o Federer começava a ganhar tudo, todo mundo pensava assim, não, é impossível alguém ser o maior da história além do Federer, né? E as coisas foram mudando e é incrível como as coisas mudam, né? É impressionante, o Federer teve uma carreira brilhante, mas a gente vê o Djokovic agora passando com sobra e... tem aí, mas no mínimo aí de 2 a 3 anos muito fortes aí chegando, sendo favorito em todo o torneio que ele entra. As pessoas perguntam, e aí, você acha que o Djokovic aguenta os próximos? Eu falo assim, não é que ele aguenta, ele é favorito para o US Open agora, ele é favorito para o próximo Australia Open, eu acho ainda que ele é favorito para até no Saibro, acabou de ganhar Roland Garros. Então, que bom que a gente tem o Alcaraz agora, que encaixa um pouquinho ali o jogo com o Djokovic, ele surpreende algumas vezes. Porque eu não gostaria de ver o Djokovic distanciando tanto assim da galera. Mas vai distanciar, não tem jeito. Vai, infelizmente. Se der tudo errado, ele consegue uns 30 grandes slams, eu acho. Então. É favorito. E tirando que ele não jogou alguns torneios nos últimos 2 anos, ele poderia até ter ganho mais. Mais torneios, E agora a gente tem aqui o jogo contra o Federer. Fala um pouquinho desse jogo aí, enquanto passa alguns pontinhos aí. Foi em que cidade?
Em Isso aí qual foi em época John Wells, foi? né? Foi em John Wells isso aí. Acho que foi oitavas de final, né? Eu tinha ganhado 3 jogos. Sim, ali, ó. Aí o Belucci acabou de dar 6-3 no Federer. Esse jogo eu acho que foi 7-5 no terceiro. Pode crer. Não, 7-5 não, 6-4. 6-4 na nega, não foi? Isso aí, Duríssimo. né? Boa, boa. É, E... Tava 4, eu lembro que esse jogo aí tava 4-4 no terceiro set. 0-30 ele sacando. E daí ele me sacou 4 saques assim incríveis, muito perto da linha. Eu praticamente nem consegui entrar no ponto. Putz, foi um jogo legal, assim. Na terceira rodada eu lembro que eu ia jogar contra o Davydenko. E o Davydenko eu ia jogar a primeira rodada, às 11 da manhã. Daí eu tava comendo alguma coisa assim no restaurante com o meu preparador físico, que meu treinador tinha esquecido de fazer o visto. A gente foi embarcar para os Estados Unidos, a gente foi embarcar Só isso? Só isso. Só. De Embarcar resto, para tava tudo Wells, certo. o Orsanik foi embarcar e ele falou, cara, cadê meu visto? Eu falei, beleza, tem um para John Wells, o cara esquece de fazer visto. E daí, cara, eu já tava meio puto, assim. Daí eu falei, pô, Hamilton, que era meu preparador físico, vem para os Estados Unidos e me acompanha. E daí nesse jogo aí eu ia jogar com o Davydenko na terceira rodada. E daí uma hora antes do jogo, o árbitro geral vem pra mim e fala, pô, o Davydenko deu WO porque ele tá com infecção intestinal. Davydenko Daí sensacional eu falei, jogando pô, também, que né? saco, cara, queria tanto jogar, né? Não deu. E daí eu enfrentei o Federer nas oitavas. Assim. Cara, que tem vezes que a sorte vem, mas você também poderia muito bem ganhar o Davydenko, ainda mais da maneira que você tava jogando, né? O Davydenko é excelente tenista também, gostava muito de ver ele jogar. Na rápida, principalmente, jogava muito. E você falou que estava 0,30 no 4x4, ali o Federer sacando, acabou sacando bem. Infelizmente, no Brasil, a gente tem pessoas que são do meio do esporte, pessoas que não são do meio do esporte, que gostam de jogar o brasileiro para baixo, de falar mal não só dos tenistas, mas de qualquer esportista aí que está se destacando. Sinceramente, eu não sei porquê, gostaria de entender. Hoje em dia, se você vê o Monteiro jogando um puta jogo contra um top 10 e perdendo 7-6 na nega, você não vê apenas nas notícias, mas nos grupos, nos comentários também, as pessoas falando muito mal do Monteiro, as pessoas desrespeitando muito o Monteiro. Obviamente que ele não liga para isso, porque só ele sabe o quanto ele batalhou para chegar lá. Ele é respeitado no mundo inteiro. Quando ele chega em Grand Slam, as pessoas param ele para tirar foto, para conversar. Isso aconteceu com você por muitos e muitos anos também. Muito respeitado fora do Brasil. O torneio parava quando você chegava, você já lutou quadra central, ganhou de ex-número 1 do mundo. Como que é a cabeça de um tenista que está em 21 do mundo, ganhando rios de dinheiro, jogando com os melhores do mundo, realizando um sonho, lotando quadra central, e aí você sai da quadra e tem que lidar com 90% das pessoas ali que vão comentar seu jogo, às vezes até alguns jornalistas infelizes também, falando mal, querendo te desmerecer, querendo jogar seu jogo para baixo. Como que era do fundo do seu coração? Assim, eu pensava nisso, falava assim, cara... O Djokovic acabou de perder na semi, o Belucci acabou de perder na semi pro Djokovic, fez uma brilhante campanha e tá todo mundo enchendo o saco porque ele não ganhou o terceiro set. Falei assim, cara, o cara acabou de dar 6-0 no Djokovic, tipo, o que passava pela sua cabeça nesse momento, se passava alguma coisa, né? Cara, eu acho que assim, as pessoas que falam mal, assim, eu acredito que seja uma parcela pequena, assim. Eu não acredito que seja a maioria, assim, que não fala mal, mas... E eu acho que a maioria dessas pessoas que falam mal é porque não entendem o tênis, assim. Eu acho que, assim, 99% das pessoas que gostam de tênis, infelizmente, não entendem muito de tênis, assim. Certo. Porque o tênis é um esporte difícil, assim, de você entender e você... Não é um esporte fácil. Pô, hoje em dia você pergunta para alguém como que é o sistema de pontuação da ATP. Ninguém sabe falar. É um esporte complexo. E, cara, a vida do tenista é difícil. E só quem é do esporte que sabe a dificuldade. E se você não sabe a dificuldade que é chegar onde eu cheguei, você também não vai dar o valor devido, sabe, a ser 21 do mundo. Então você vai achar que o cara que é 500 do mundo é um merda. E um cara de 21 do mundo é bom, mas tem 20 melhor que eles. Então, assim, eu acho que é um pouco de falta de informação, um pouco de falta de conhecimento. Essas pessoas, cara, infelizmente, assim, no começo da minha carreira eu tinha pouco contato, assim, porque no começo da minha carreira nem existia Twitter, Instagram, Facebook, nem existia. Então, assim, o contato que eu tinha com o mundo externo, assim, era ligar pro meu pai e falar se eu tinha ganhado ou perdido. Era isso, e escutar o tom de voz deles para ver se ele estava feliz ou triste. E depois, no final da minha carreira, cara, eu abri meu Instagram, tinha, sei lá, 1000 pessoas me xingando e me esculachando no meu Instagram. Então, assim, foi uma mudança assim, muito drástica assim, do meu contato com a torcida.
E por eu talvez não ter vivido essa era digital assim desde o começo, eu tive dificuldade de lidar com as críticas e com esses haters, né, que estão sempre aí, pô, que eu acho que fazem mal para a sociedade, assim, acabam com a autoestima das pessoas e deixam as pessoas super lá para baixo. Então, cara, o Brasil infelizmente não é um esporte, o tênis no Brasil não é um esporte tão tradicional como é na Argentina, onde as pessoas entendem muito do esporte. Então, pô, você liga a televisão, mesa redonda dos caras debatendo o Roland Garros, assim, em todos os canais praticamente. Você vê muitos programas de tênis. E no tênis, cara, o tênis é... Assim, Djokovic ganhou o Roland Garros, vamos pro voleibol. É isso, assim, é isso que as pessoas têm em contato com o esporte. Então, não conhecem muito do esporte, assim, e nem é por mal, assim, é porque, infelizmente, o tênis no Brasil não é tradicional e poucas pessoas têm acesso, poucas pessoas conseguem praticar, poucas pessoas têm condição de comprar uma raquete, de alugar uma quadra. Então, o contato que eles têm com o tênis é muito baixo. Então, cara, é assim como é que eu penso, assim, eu acho que não é legal, assim, mas faz parte do esporte, assim, quando você começa a ir bem no tênis, assim, você precisa lidar com isso e em qualquer esporte assim. E uma curiosidade que talvez muitas pessoas também tenham, você jogava esses jogos, você saía da quadra, você já tinha uma rede social, parece que você não mexia tanto, né? Você não era um cara que saía postando nunca fui tanta um cara coisa. sempre fui muito low profile, assim, não sou muito de mídia social, não. Sim, eu lembro porque eu ficava mandando mensagem pra você, cara, continua firme, pô, você ganhou, tô muito feliz, cara, nem olhava, velho. Então, falava, porque assim, tinha tanta mensagem negativa... Eu sei, tô zoando. Que eu falava assim, cara, eu não vou ver nenhuma mensagem, porque... Cara, eu posso abrir uma mensagem e ser totalmente negativa e me fazer mal. Então, assim, eu não vou ver de ninguém. É isso que eu ia perguntar. Você chegava alguma vez a, tipo, pô, tô deitado em casa, acabei de jogar com o Federer, vou olhar minhas redes sociais. Ou você conversava com seus pais, com seus treinadores, ia na físio, alongava às vezes via, mas às vezes eu via só quando eu ganhava. Porque quando eu perdia eu sabia que ia ter um monte de negativo. Enchendo o saco. Então eu não via. Nossa, pode crer. Pode crer. E a Duda queria perguntar alguma coisa pra você também na parte psicológica. Do tênis, quiser vir aqui? Perguntas difíceis, hein? Então, são complexas. Só para me apresentar, tá, eu sou psicóloga, estou fazendo especialização em psicologia do esporte. Então, eu estou maravilhada, assim, minha cabeça está a milhão do que vocês estão falando. E aí, eu queria saber como que era nessa fase a sua preparação mental. Tinha, não tinha? Era com algum psicólogo? Ou era, tipo, meu treinador, meu pai, minha família? Como que era? Então, eu comecei a ter psicólogo quando eu tinha uns 14, 15, não, menos. Quando eu tinha uns 13, 14, tinha um preparador físico que pegava muito no meu pé, ele falou para meus pais, o Tomás precisa de psicóloga, porque ele perde o jogo, ele fica chorando, ele se abala muito com as derrotas. E, cara, daí, desde lá, minha carreira inteira, eu tive psicólogo me acompanhando. E eu acho, cara, é fundamental, assim. Antigamente a gente não dava muito valor para isso e eu acho que hoje em dia é muito, assim, essencial. Como um tenista precisa de um treinador ou de um preparador físico, é essencial que ele tenha alguém para que ele possa abrir a cabeça dele, assim, abrir o coração dele, possa discutir as coisas, ter alguém para escutar ele, que não seja só o pai ou mãe ou o treinador. Eu acho muito importante. E assim, eu tive psicólogos, eu tive psiquiatras, eu tive psicanalistas na minha carreira, eu tive tudo, assim. Porque eu passei por momentos muito difíceis, assim, tive vários momentos que eu tive depressão, assim, na minha carreira, que eu tive que tomar remédio até para conseguir me manter jogando. Porque o esporte, ele é muitos altos e baixos, assim, né? Às vezes você está lá em cima, às vezes você vai estar lá embaixo. E você não pode parar, assim. Quando você está lá embaixo, você não pode falar, puta, eu vou dar um tempo do tênis aqui e vou fazer outra coisa, sabe? Igual, às vezes, você está numa profissão que você pode falar, cara, vou tirar uns 15 dias de licença aqui porque eu não tô burnout. No tênis, você não pode fazer isso, cara. Você tem que ir no outro dia e jogar contra o Djokovic. No dia seguinte, você tem que jogar a primeira rodada de Grand Slam. Então, o tênis é muito difícil, assim. Mas eu acho fundamental, assim, a preparação mental. E uma coisa que eu trabalhava muito, assim, com a minha psicóloga era da gente fazer um pré-jogo mental. Então eu entrava na quadra já muito... Eu já meio que tentava... Visualização, né? Visualização. A gente fazia a visualização do jogo antes do jogo. Então eu já me preparava como que eu ia entrar no jogo, o que eu ia pensar dentro da partida, como que ia ser quando eu entrasse no jogo, se a quadra ia estar cheia, se não ia estar, quem que eu ia ter contato visual durante o jogo. Então eu fazia essa visualização. Teve até uma vez que eu levei ela para a Copa Davis nos Estados Unidos, que foi quando a gente venceu os Estados Unidos. A gente fazia a visualização no jogo, a gente ficava sentado na arquibancada,
um dia antes, assim, a gente ficava falando como que vai ser quando você entrar aqui na quadra amanhã, o que que você vai querer pensar, coisas que você vai querer tá na sua cabeça quando você estiver jogando. Então, assim, eu acho fundamental, eu fazia bastante. Muito legal. Quer fazer mais alguma? E dando esse gancho dessa parte da sua psicologia em quadra, você falou que teve momentos muito difíceis, momentos de depressão. Deve ter algumas pessoas passando por isso também, atletas e não atletas. Como que foi esse momento para você, sabendo, como você mesmo disse, que na próxima semana você teria que jogar um outro torneio duríssimo, de nível alto, em que você não poderia tirar a intensidade, nem 1% da intensidade? Como que você conseguiu ter força para continuar firme, mesmo no momento depressivo ali que você estava? Cara, assim, você tem que fazer, assim, por mais que eu não estava bem para treinar ou para jogar, eu ia lá e tentava dar o meu melhor dentro de quadra, assim. E é claro, cara, eu tinha resultados péssimos, jogava mal, estava mal só que assim, eu nunca parei, assim, sabe? Eu nunca falei, cara, eu preciso de 6 meses para tentar me recuperar, assim, sabe? Porque o tênis, ele tem uma vida útil muito, muito curta, assim. Você não pode tirar 6 meses, assim. 6 meses faz muita diferença na carreira de um Tirando atleta. no ranking também, né? Que de ano em ano os pontos vão se reciclando, sim, né? Então tem ponto para cair, você tem que jogar. Exato. E eu lembro que na época foi uma dos piores momentos, assim, foi quando eu fiquei 4 meses suspenso por conta do doping que eu tive, né? Que eu tive contaminação cruzada aí das minhas vitaminas. E eu lembro que na época minha esposa falava, pô, você está com depressão, você precisa se tratar, você precisa ver alguém que consiga te ajudar, não sei o quê. E você começa a ter problema não só no tênis, né? Não era só no tênis que eu tinha resultados ruins. Eu tinha dificuldade de me relacionar com ela, eu tinha dificuldade de me relacionar com a vida em geral, com meus amigos, com a minha família, com pessoas que estão próximas a mim, né? Porque se você não está bem na sua profissão, cara, é difícil, ou você bem de cabeça, é difícil você desempenhar e ser um bom ser humano, assim, em qualquer coisa que você vai fazer, né? Não só dentro de quadra. Então, cara, eu consegui passar por esse momento, assim, mas foi difícil, assim. Teve um outro momento que eu tive que me medicar, assim, porque eu também estava bem mal. Foi mais no final da minha carreira, que eu sentia que eu estava caindo no ranking, que eu tinha uma briga interna muito grande, assim, se eu ia conseguir continuar sendo tenista, né? Então, parece que você vai perdendo a sua essência, assim. Fala, cara, mas eu vou deixar de ser o Belucci, o que eu vou fazer? Eu não consigo mais ser o Belucci, porque eu não consigo mais desempenhar na quadra o que eu desempenhava antes, né? E você começa, cara, a pensar 1 milhão de coisas mas, assim, coisas que você vai aprendendo, assim, aí você vai amadurecendo como pessoa. Eu imagino que deve ter sido muito complicado a época que você teve os problemas, né, com os seus suplementos, porque quem é do esporte sabe que pode ter uma contaminação cruzada, algum problema com algum suplemento, que pode acabar dando no doping, etc. Como que foi conversar com as pessoas próximas de você, quando as pessoas às vezes não acreditavam, ou toda a mídia, toda a parte do jornal falando, pessoas ignorantes também falando? Você acha que essa pressão externa que deu um gatilho negativo na sua mente também, ou foi uma coisa mais interna, do tipo, poxa, que azar que eu tive bem nesse momento, eu tive esse azar agora e vou ter que ficar todo esse tempo sem competir na ATP? Você acha que foi mais a pressão externa ou foi uma coisa mais com você mesmo? Eu, assim, por mais que eu não era culpado, que eu não tive nenhuma culpa no que aconteceu, eu me sentia culpado por confiar nas pessoas erradas. Então, naquela época eu confiei no meu bioquímico, eu tinha um bioquímico que manipulava todas as minhas vitaminas. E daí eu falei, cara, como que eu deixei ele, como que eu despejei a confiança nele para ele falar que eu tinha que tomar aquelas vitaminas e eu não consegui conferir que aquilo lá tinha sido contaminado, entendeu? Cara, eu tinha um sentimento assim muito ruim assim dentro de mim. Eu me sentia, por mais que eu não tinha culpa nenhuma, eu me sentia muito culpado assim, porque, cara, eu ficava inconformado que eu ia ficar 4 meses sem jogar, sabe? E eu pensava, cara, o que as pessoas vão pensar de mim? Será que as pessoas vão pensar que eu conquistei tudo que eu conquistei porque eu sempre me dopei, por exemplo? E, cara, eu fazia doping, cara, 20, 30 vezes por ano, cara. Eu fazia 20, 30 vezes por ano. Às vezes eu tava nas minhas férias, cara, eu falava, cara, eu tinha 15 dias de férias por ano. O cara batia na minha casa lá às 6 da manhã para fazer exame de urina e o exame de sangue. Cara, eu ficava inconformado assim com essas coisas
Meu, foi muito difícil, assim. Foi uma época muito difícil, assim. Foi talvez a época mais difícil assim, da minha carreira e mentalmente foi mais difícil, assim. Não só os 4 meses, o que significaram para mim no ranking, mas mentalmente acabou me tirando muito minha autoestima e a vontade que eu tinha de ser eu mesmo, assim, sabe? Pode crer, pode crer. E agora, mudando um pouco de assunto, algumas curiosidades que muita gente tem e que a gente não tem tanto acesso para perguntar essas coisas, mas se você fosse escolher um tenista perfeito ali, a melhor direita, a melhor esquerda, a melhor voleio, o melhor saque, o melhor slice ali de todos os tempos, como que você montaria seu jogador aí? Pode pegar qualquer época. Vamos começar pelo saque. Quem que foi o tenista que você jogou, que teve mais dificuldade, ou que você, assistindo também, já viu que era mais difícil de devolver o saque? O que eu joguei, que eu achava que sacava melhor, era o Karlovic. Ó, tamo junto nessa. Eu Todo pela mundo televisão falou também Isner, acho. mas eu acho que é o Karlovic. Muito duro, né? Nossa, cara, o cara sacava muito. Ele era tão grande, quando ele ia sacar, ele era tão grande que ele jogava a bola lá na frente, né, ia sacar, e parecia que ele tava sacando do T, cara. Eu falava, cara, esse cara tá fazendo fit foul, não é possível, parece que ele tá sacando em cima de mim a bola. Mas você ganhou dele, né? Você ganhou dele já, né? Ou não? Eu ganhei dele uma vez em Moscou, na quadra rápida coberta. Nossa, Não sei como ganhei, cara, mas imagina ganhei. ganhar do Karlovic na rápida coberta, velho. Não, é um negócio impossível. É um negócio impossível. Eu jogava college às vezes, jogava lá, pegava um cara alto numa rápida coberta, eu já falava assim, cara, é impossível quebrar o saque muito chato dele. esses caras. Detalhe, o Karlovic saca 235 km por hora, o cara que tava jogando sacava 180. E eu já achava uma missão Mas guardar impossível. as proporções era difícil, né? Nossa, era chato, cara. Era chato, porque você ia lá, jogava bem, fazia um 0,30, o cara lá dava 2 saques e aí empatava o game. Mas, puta, é interessante. Também concordo com você. Direita, acho difícil ser uma diferente, mas vamos lá. Quem que você acha? Começa com F, o primeiro nome? Direita, cara. Poderia ser o Federer, eu acho, mas... Não, mas no primeiro nome. É... Não o sobrenome. Ah, tá. Primeiro nome, já sei então. Fernando Gonzalez, então. O que você acha? De direita, cara, se fosse escolher, eu acho que eu escolheria o do Federer. Mais do que o gol do Gonzalez? Eu acho que o do Federer é mais completo que o do Gonzalez. Por causa de tirar o tempo de bola do adversário? O Gonzalez ele tinha uma direita muito boa quando ele tinha tempo para jogar, mas o Federer ele tem a direita boa dele em qualquer ocasião, assim, qualquer... Desde o bate-pronto até a devolução de saque, até fugindo. Tudo, assim, ele não tem nenhum ponto da quadra que a direita dele não desempenhe bem. E o Gonzalez, assim, quando ele batia uma direita assim, com menos tempo do que o Federer, acho que o Federer era melhor. E você jogou com o Gonzalez também algumas vezes, né? Acho que eu perdi uma e ganhei outra. Boa, boa. Esquerda, de 2 mãos. Djokovic disparado. Mais do que no Albandian, Safin? Para mim, muito mais. Por conta da devolução de saque, que realmente é muito melhor, ou por conta de conseguir trocar a direção de bola, regularidade? Tudo, eu acho que tudo melhor. Tudo melhor. E eu joguei com o Nabadian algumas vezes, mas eu acho que o Djoko bem melhor. Caramba, cara. Realmente, você olha o Djokovic, ele batendo esquerda primeiro. Ele passa, às vezes, um jogo de 5 horas errando pouquíssimas esquerdas. Ele faz as coisas muito facilmente, assim. Você fala, cara, parece que faz jogar tênis ele vendo jogar. Você vendo ele jogar assim, pô, ele joga cruzada, daí o cara joga, ele joga paralela, daí joga cruzada de novo, daí paralela. Cara, você fala, ele joga com uma naturalidade muito grande. E o que você achou quando ele errou? Não sei se parece que você assistiu, acho que você postou no seu Instagram, você assistiu ele ao Alcaraz. O ponto decisivo ali que fez o Alcaraz conseguir virar e ganhar foi no tie break, que o Djokovic estava na frente e acabou errando 2 backhands, assim, que foi uma coisa assim, que a gente não via o Djokovic fazendo há muito tempo. Então o Alcaraz conseguiu achar uma brecha onde é quase impossível achar, né? Cara, assim, sinceramente eu não acho que o Alcaraz que achou uma brecha. Eu acho que o Djoko que deu uma baixada que raramente acontece. Assim. Quase nunca. Quase nunca, assim. Eu não lembro assim dele errar 3 esquerdas seguidas assim num momento muito chave do jogo. Sim. E que era um momento que se ele ganha aqueles 2 pontos lá, ele ganha o jogo. Ganhava, dificilmente. Dificilmente o Alcaraz ia ganhar 3 sets seguidos, né? E falando da esquerda de uma mão, o que você acha? Esquerda de uma mão... Wawrinka, eu acho. Você chegou a jogar com ele? Cara, assim, eu tô em dúvida, Wawrinka ou Cuevas. A esquerda do Cuevas era muito boa. Olha que interessante. Ele é uma das esquerdas mais habilidosas assim, que eu já vi é do Cuevas. A facilidade que ele tem de trocar do spin pro slice ou do spin depois para trocar a empunhadura e colocar um drop shot, lob, passada. Realmente, cara, não tinha pensado no Cuevas e é muito bom. Esquerda. Hoje em dia você vê poucos caras jogando de uma mão, né? Mudou muito, né? O Tim de uma mão, pouquíssimos. Musetti. Tsitsipas, mas... Shapovalov, é verdade. Mas esses caras não têm uma esquerda igual o ponto o Wawrinka tem. Não tão fraco, né? Porque eles são todos aí muito bons, mas talvez seja uma pequena brecha ali. A esquerda do Tsitsipas, assim, eu não gosto muito. Eu acho tecnicamente meio
meio suja, assim. Não acho uma esquerda limpa. Pode crer. A do Tim você acha mais interessante por ser mais Eu solto, prefiro, assim? eu acho que é mais solto. Ele faz mais com a bola do que o Tsitsipas. Pode crer, pode crer. E parte de voleio, tirando os duplistas ali, que joga simples, quem que te incomodava quando vinha pra rede? Ou quem que você assistiu que você acha que cobre bem a rede, tem bastante habilidade? Pô, difícil essa aí. Ah, acho que o Federer. Federer tenso, né? Olhava muito bem. Olhava muito bem, cobria bem a rede. O Tim Hammond na época também. É que ele também, assim, o Federer ia pra rede sempre quando o ponto tava meio ganho, né? Não é igual o Hammond, ou o Rafter, ou o Sampras, que tinham que às vezes fazer um voleio difícil. O Federer vai pra rede com ponto meio ganho, então, assim, o cara já voleia bem, agora tá indo pra rede com o cara do outro lado já meio morto, fica mais fácil. Pode crer. Cara, eu não sei se eu tô ocupando o seu tempo, né, velho? Você tem que jantar com sua família, o Belucci tem que jantar com a família. Fazer últimas duas perguntas. Você pode ser breve se você quiser. Por que você acha que 99% dos tenistas ali, principalmente no Brasil, por exemplo, agora a gente tá com um ou nenhum top 100 ali, tá? O Monteiro, o Wilde e o Meligeni ali beirando o top 100. O Monteiro acho que ainda tá top 100, né? Por que você acha que é tão difícil ainda assim no Brasil? Você contou a sua história, né? As suas dificuldades. Por que você acha que a gente tem 30, 40, 50 tenistas ali com ponto na ATP e quase nenhum ali no top 100, sempre beirando fora ali, tirando você que se manteve ali uma década no top 100? Por que você acha que os outros tenistas ali não conseguem de jeito nenhum, ficam batendo na trave? Cara, várias razões, eu acho. Até a razão de ter poucos centros de treinamento no Brasil, o cara tem que viajar muito, tem que procurar treinador de fora. Questão de treinadores, poucos treinadores no Brasil qualificados para atender um cara que está 50 do mundo, então é o que eu, vários anos atrás, né, eu até comentei numa entrevista que eu fiz e o pessoal caiu em cima, falou que eu tinha desrespeitado os treinadores brasileiros. Mas se você olhar assim hoje em dia para o que a gente tem no mercado hoje em dia, quantos treinadores brasileiros têm condição de treinar um cara 50 do mundo? Assim, dá para contar na mão, assim, caras que têm experiência suficiente para pegar um cara 50 do mundo e levar ele para 20, por exemplo. São poucos, né? Então, assim, é difícil. Acho que a gente tem poucos jogadores com condições também de chegar de top 20. Falta de bola mesmo. Falta de bola mesmo, assim. É difícil, cara. É difícil o tênis. Assim, eu acho que é muito distante, assim, a diferença de um cara 100 e de um cara 20. É muito diferente, assim. Então, um cara que está 90 do mundo, o cara dificilmente vai ganhar de um cara top 20, top 30. É mais fácil ele ir pro 130 do que ele ir pro top 60. É mais difícil, porque tem um gap muito grande, porque o cara tem que começar a jogar muito Master 1000. E às vezes eu acho que talvez seja até a dificuldade que o Thiago Monteiro tem. Ele é um cara que joga muito bem os Challengers, ele ganha muitos Challengers durante o ano, mas você vai ver os resultados deles em Master 1000 ou até em Grand Slam são muito ruins. Eu não sei se é uma parte mental dele que ele já entra já meio que perdido, mas ele tem muita dificuldade de jogar com os caras que estão top 50, por exemplo, que é uma bola diferente, que é um estilo de jogo diferente. Às vezes é uma questão de nível mesmo, né? Eu assisto muito o Monteiro, eu fui para o Wimbledon agora, assisti ele. Ele fez um puta de um jogo contra o Eubanks. O Eubanks tinha acabado de vir de título. E você vê que no final o Eubanks era um pouco melhor que ele mesmo. Aí todo mundo comentava, ele amarelou, não sei o quê. Eu falei assim, não, cara, ele estava no limite. Sim. O Eubanks estava jogando um pouquinho abaixo, quase que o Monteiro realmente ganhou ali, foi muito apertado. Mas para mim, faltou um pouquinho de jogo mesmo, e o que o Monteiro chegou e faz e continua fazendo é uma coisa espetacular, mas infelizmente a gente não pode criticar só porque ele, ao invés de estar no top 30 ali, que é uma coisa, para mim, para ele chegar, assim, é muito difícil, a gente tem que talvez aceitar e ficar feliz ali que ele consegue se manter um pouco no top 100, top 150. Ele tem uma carreira brilhante, o Thiago. Sensacional, um dos maiores da história do Brasil. Cara, ele é do interior de Fortaleza, cara, ele não tinha nada, assim, cara. Ele foi pro Larry, o Larry deixou ele treinar no Larry um tempo. E o cara tá 10 anos top 100, assim. Então ele tem muito mérito. E no Brasil, cara, a gente tem pouco volume de jogador. Não é igual na Argentina, ou na França, ou no Canadá, na Austrália, que os caras têm muitos jogadores, uma baita estrutura de treinamento. Se não tem uma baita estrutura de treinamento, eles têm muitos treinadores bons, que é o que tem na Argentina. Então, os caras não têm grana para nada, mas todo ex-jogador é treinador. E os caras vivem para isso. Espanha também, muito forte isso. Vivem para isso. E na Espanha também, o que tem de jogador na Espanha é impressionante. Sim.
sei lá, cara, porra, eles têm 1.000 jogadores jogando, 500 jogadores jogando profissional, a gente tem 30. E tem tantos ex-jogadores sendo treinador também lá agora, cara. Você passava em Wimbledon, você via todo mundo lá. E você falava assim, caramba, o cara tá de treinador de um, de outro, ou faz parte de uma equipe. No Brasil a gente não tem essa cultura. Né? São muitas coisas assim que interferem, assim, não é uma coisa, não, vamos fazer isso que vai solucionar o problema do tênis brasileiro. Cara, muitas coisas que precisam fazer, até a confederação fazer um trabalho mais ativo, até ter mais torneios no Brasil. Muita gente para de jogar cedo porque é caro viajar lá fora. Então, se você tivesse 15 torneios Futures no Brasil, provavelmente ia ter mais jogador. Verdade. E mais jogador jogando, mais esses caras conseguem se desenvolver, esses caras conseguem desenvolver dentro do Brasil com menos custo, então ia ter mais gente jogando. Cara, muitas coisas que interferem. Pode crer, pode crer. E a última pergunta, falando de você agora, hoje em dia, quais são os seus planos hoje em dia que você teve seu último jogo ali contra o Baez no Rio de Janeiro, depois que você saiu esse mês e obviamente quis aproveitar o máximo possível com a família, com os amigos, colocar sua vida social em dia, você tem alguns planos relacionados com o tênis, você tem alguns planos relacionados fora do tênis, e como que está sendo sua rotina agora fora das competições? Tenho muitos planos no tênis, assim, mas eu estou indo devagar, assim, eu quero primeiro provar antes de tomar uma decisão muito grande, né? Eu gostaria de estar no tênis. Eu acho que eu tenho bastante coisa a somar, assim, a minha experiência como atleta e eu ainda preciso me desenvolver como treinador. Eu acho que se eu realmente for decidir ser treinador, eu preciso melhorar como treinador, fazer cursos e estar por meio, estar mais envolvido nisso, né? Mas eu tenho uma intenção de montar um centro de treinamento no Brasil. Eu acho que hoje em dia a gente é muito carente disso. Hoje em dia vários pais vêm para mim e falam, cara, eu não tenho onde levar meu filho para treinar. O que você acha? Onde eu levo meu filho? E eu também não sei, cara. Existem poucos jogadores, poucos centros de treinamento hoje em dia que estão focado no competitivo. Você pode contar nos dedos, assim, lugares que o moleque vai ter um baita ambiente, vai ter bons treinadores, vão ter vários garotos para treinar junto. Então, assim, eu estou tentando elaborar um plano para montar um centro de treinamento em São Paulo, onde eu consiga ter bons treinadores trabalhando comigo, atender esses garotos que querem jogar o competitivo. Mas, assim, um trabalho mais a longo prazo. Assim, é difícil você montar um negócio de um dia para o outro. Eu também não quero montar qualquer coisa só para ter, porque assim, eu quero botar o meu nome, quero botar o meu trabalho dentro, quero botar a minha metodologia dentro, as coisas que eu acredito. E estou conversando com bastante gente, estou tentando montar planos em cima disso. Nesse meio eu estou fazendo bastante eventos, né? Faço eventos para clubes, para academias, eventos corporativos e estou muito ligado ao tênis ainda. Assim. Hoje em dia eu estou fazendo bem mais eventos do que eu fazia quando eu era atleta. Quando eu era jogador, cara, eu tinha muito pouco tempo, fazia 1 ou 2 eventos, geralmente para os patrocinadores que eu já trabalhava, que já eram meus patrocinadores. Hoje em dia eu tenho muito mais tempo, então, assim, são oportunidades que eu tenho também de escutar as pessoas, de ver qual a carência do esporte, o que o esporte está precisando. E é o que eu gosto de fazer, assim, o tênis é minha paixão, assim, eu gosto de estar dentro do esporte e gostaria de continuar. Maravilha, então. Cara, eu agradeço. Amanhã a gente tem uma clínica. Para quem não sabe, eu também sou professor de tênis. Vou dar uma clínica amanhã com o Belucci. A gente vai fazer a parte tanto de biomecânica quanto uma parte mais de diversão para grupos aí mais que focam na parte social. Tem poucos tenistas que estão na parte competitiva que a gente vai fazer a clínica amanhã. E eu vou deixar você descansar, curtir sua família um pouquinho. Quero agradecer de coração você ter vindo aqui. Para mim é uma alegria muito grande entrevistar você. Eu nunca imaginei que podia dividir a quadra com você. Amanhã eu vou realizar meu sonho. E é isso, cara. Eu espero que amanhã seja um dia bom aí para nós dois. Que você não fique muito cansado no final, porque eu quero que um dia você volte para cá, hein? Legal, eu que agradeço aí pelo convite. Espero que você goste do evento e o pessoal que participe goste também. Eu acho que vão ser momentos legais aí que eu vou poder estar interagindo aí com o pessoal que gosta de tênis. Fechou, então. Valeu, obrigado, viu? De bola. Valeu. Yeah.